Boa noite, irmãos. Pode se assentar, Jesus continue abençoando. Nós não estamos transmitindo hoje, algum problema técnico, né? Essa semana já tivemos alguns problemas desde a terça-feira passada e as coisas acontecem de última hora, né? Não foi programado para isso, mas tudo que o homem faz está limitado. Então, o que nós podemos fazer? Lamentamos, não podemos transmitir hoje. Hoje eu recebi uma comunicação do pastor Vanderlei. Ele estará conosco a partir de segunda-feira. Não sei até quando. Sei que até quarta, com certeza, ele estará conosco. Então, na quarta-feira próxima, nós teremos o pastor Vanderlei e nós queremos começar a cantar, irmão Guilherme, às 7h30. Para aproveitar o nosso tempo, nós vamos começar a cantar às 7h30, para nós termos mais tempo para a palavra. Já sei que esses pregadores velhos, eles falam mais também, né? Então a gente vai ter um tempo a mais na quarta-feira, a partir das 7h30, vamos começar a cantar às 7h30, se Deus quiser, né? Então, todos são convidados, aqueles que com certeza não estão me ouvindo, mas vocês podem, se voltar o site até sábado e domingo, estaremos reforçando o convite, e se não, de todas as maneiras, vocês podem comunicar aos familiares para nós termos esse culto especial. Vai vir um pessoal de Bela Vista do Paraíso e também Londrina para estar aqui nessa reunião especial. Nos comunicaram que gostariam de vir e eles certamente estarão conosco na próxima quarta-feira. Então, a gente agradece os contatos dos irmãos. Depois de domingo nós recebemos vários telefonemas e cartas também, de irmãos daqui e de fora também, com palavras muito boas de agradecimento. Nós queremos agradecer o contato de cada um de vocês. Tudo que você nos escreve, nós lemos. Às vezes demoramos um pouco mais para responder, mas nós lemos tudo que vocês nos escrevem. Eu espero que continue sempre escrevendo. Agora, vindo para cá, recebi o telefonema de um irmão ali de Toledo, um dos mais velhos na fé, dizendo que está orando todas as madrugadas por nós e pela igreja. Eu fico feliz de saber que nós, nessa batalha, não estamos sozinhos. Há muitos que estão empenhados, desejosos de fazer parte desses grandes generais dos últimos dias. E Davi tinha 30 e poucos valentes. Havia muitos combatentes, havia muitos trabalhadores, mas havia 30 e poucos homens ao seu lado que verdadeiramente era indispensável nas batalhas, nas pelejas que Israel tinha. Seus nomes estão na Bíblia, todos eles estão com seus nomes na Bíblia. Então, Deus sempre levanta homens, e ao lado desses homens sempre Ele levanta outros corajosos para a batalha. Estávamos conversando no carro, entre a família, sobre as coisas de Deus, e lembramos de Paulo. Paulo era um briguento. Você olhar Paulo, ele era briguento, ele cutucava as pessoas mesmo, ia para as praças, nas igrejas, sinagoga, desafiava o sacerdote e pregava, apanhou mais do que todos, mas também seu nome ficou na história como mensageiro da primeira era, o profeta, e isso deixa para nós uma lição de que aqueles que pelejam por Cristo jamais perderão a batalha. Haverá um dia que eles serão lembrados, né? Então, eu creio que nós hoje estamos procurando ser esse tipo de pessoa, briguentos pelas coisas de Deus, quebrando todas as barreiras, todos os limites humanos. Estamos procurando assim mesmo trabalhar de uma forma totalmente independente, livre, e sabendo que sempre nós estamos tendo batalhas, mas sempre estamos sendo acompanhados também.
Houve um recado aqui, vocês me deram um recado do microfone, nós estamos testando o microfone, ontem estava muito bom, né? Vamos ver se hoje nós acertamos também aqui. É esse microfone aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? Foi trazido agora, ultimamente, do Canadá, para facilitar o nosso trabalho. Então, vocês tenham paciência aí, que estamos procurando melhorar o nosso som. Vamos ver aqui. Obrigado. Vamos ver se melhora agora. Estamos transmitindo por um meio alternativo. Aqueles que tiveram perseverança de ficar tentando vão conseguir, né? Os que desistiram não vão conseguir. Mas já está sendo transmitido por um meio, então, alternativo. Eu estava falando sobre Paulo. Ai de nós, se nós não tivéssemos as cartas de Paulo. Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, aos Gálatas, principalmente primeiro aos Coríntios, porque era a igreja mais desorganizada que Paulo tinha, mais problemática era a igreja dos Coríntios. E Deus tinha que deixar os problemas acontecerem na igreja para que o profeta Paulo pudesse colocar em ordem, para que nós pudéssemos então trabalhar com as suas orientações. Se não houvesse problema, só haveria elogios, e nós todos estaríamos perdidos, porque não tínhamos em que basear aquilo que nós pregamos. E quando o mensageiro foi à sexta dimensão, aqueles que chegaram ali disseram que estavam exatamente ali, porque o profeta tinha parado exatamente por aquilo que Paulo havia pregado. Então nós estamos muito agradecidos, porque assim como o diabo mostra as falhas, por que não vê as falhas da igreja de Coríntios? Só que nós olhamos as falhas da igreja de Coríntios e trabalhamos para que não aconteça conosco. E vemos como Paulo ordenou aquela igreja, como Paulo colocou aquela igreja em ordem com as cartas que ele escreveu. E Paulo não mediu palavras. Paulo foi mesmo, vamos dizer assim, bem transparente, bem claro para aquela igreja, corrigiu. Ele chamou os próprios irmãos de bêbados. Vocês estão bebendo demais na ceia. Vocês estão pensando que isso aqui é uma festa de aniversário. Ele disse, estão embriagando-se. Então, verdadeiramente era vinho que eles tomavam, que eles estavam até cambaleando, saindo da igreja, cambaleando com o vinho que eles tomavam. Mas era necessário para que hoje nós pudéssemos ter uma igreja à medida da qual Deus tem estabelecido. Então nós temos uma base, que é as cartas de Paulo. E nesses últimos dias, Deus enviou um profeta, que também tem nos trazido, restaurado toda a palavra para nós. E ontem estávamos falando, através do programa, sobre o jubileu. A salvação deve ser pregada até o último instante. Foi o que o profeta disse, que nós vamos pregar a salvação até o último minuto. Mas sabemos que, para muitos, não existe mais salvação. Eles transpassaram a linha. Agora, nós não temos traçado uma linha divisória, porque isso é estabelecido pelo próprio Deus. Então nós vamos pregar a salvação. Alguns, como aquela mulher que estava no bar, pintada, cabelo cortado, embriagada, toda imoralmente se comportando ali, uma senhora de mais de 60 anos, no sentido dela, não havia mais salvação para ela. Mas na presença de Deus, havia salvação para ela. Houve outros que estavam sãos, estavam bem vestidos, estavam na igreja, estavam cantando e não tinha mais salvação para ele. Então não se pode, através dos problemas, estabelecer quem pode e quem não pode. É por isso que nós, por mais que vemos uma pessoa devassa, mais que seja caído, nós temos que pregar como se a misericórdia fosse estendida a todo mundo, sabendo que não é para todos,
mas temos que pregar exatamente para todos. E eu estou assim fascinado agora com o que eu estou lendo na mensagem Senhores, é este o tempo. Sinceramente, uma das mensagens que mais me cansou no princípio, quando nós lemos alguns anos atrás, através dos sonhos que eram contados, mas eu estou estudando ela novamente e verdadeiramente tem sido algo especial para mim, essa mensagem, Senhores, é esse o tempo do fim? Tem sido maravilhoso, eu espero compartilhar com vocês. Antes de nós entrarmos, nós vamos falar sobre os selos, na continuidade, mas nós vamos meditar um pouco sobre, Senhores, é este o tempo. E a preparação que Deus fez através dos homens e realmente o que isso causou para aqueles que estavam mais próximos do profeta. Qual foi o impacto que isso trouxe na vida daquelas pessoas que estavam ali. Eu estava observando que ali existe um sonho até da esposa do irmão Collins. E ela teve um sonho especial e ela contou o sonho. E é interessante quando você começa a perceber, lá do princípio, a linha que Deus vai traçando para chegar à conclusão que é a abertura dos selos. Nada aconteceu por acaso. Tudo está perfeitamente enquadrado na visão de Deus e de acordo com a promessa de Deus. Então, tem sido maravilhoso quando nós começamos a entender. É igual uma novela. Se você não interessar pelo primeiro capítulo, o segundo, você não vê uma novela. Você tem que começar a gostar da história para você não perder nenhum capítulo. Assim também, quando você começa a gostar das coisas de Deus, quando você começa a gostar da mensagem, e você começa então a desejar a continuidade daquilo. Quando você não tem desejo, nada faz diferença para você. Mas quando realmente você começa a desejar, a ver e a buscar, então aí Deus começa a te dar sabor naquilo que você está lendo, naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo. Deus começa a mostrar para você a importância, você começa a dizer, não tem mais, né? Não tem mais, queremos mais, porque agora o seu coração aprendeu a degustar a palavra de Deus. Não é? Que Deus abençoe. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet, conseguiram nos acessar, Deus abençoe vocês também. Vamos ficar em pé para lermos Levítico, capítulo 25, versículo 8 até o versículo 10. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Então, é dado a todos, tem que ser apregoado em toda a terra. Mas será que toda a terra entenderá e voltará e tomará a sua posição? Mas a ordem é que seja apregoado em toda a terra. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos diante das Escrituras, infalíveis palavras de Deus. Jamais um tio ou um jota daquilo que saiu de tua boca passará sem que seja cumprido. Nós reunimos-nos aqui diante desse grande Deus, sempre com expectativa que as nossas almas receberão o pão da vida, a palavra manifestada, para voltar aos nossos lares mais convictos e seguros e os nossos corações alicerçados por toda a palavra. Nós sabemos, Pai, que o Senhor só tem uma maneira de abençoar o homem, é através do homem.
o homem que pode se colocar nas mãos do Senhor para transmitir a tua palavra ao teu povo. E nesta noite, Pai, aqui está um homem na plataforma. Como havia um homem lá no tabernáculo Brana, como havia um homem chamado Jeremias, como havia um homem chamado Elias, mas dentro desse homem Elias havia outro homem especial, o Espírito do Senhor, que jamais poderá falhar naquilo que diz. Estamos crendo, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, não para ver um homem, o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. Então permita-nos dar a esta atenção especial, sair do caminho para que o Senhor possa nos usar a favor de Teus filhos. Nos abençoe, Pai. Eu quero sair daqui com a minha bênção, com a minha vitória. Quero sair daqui nesta noite mais certo da minha salvação, mais certo da minha vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe o esforço de cada irmão. Hoje, um dia chuvoso aqui em Curitiba, alguns vêm de tão longe, enfrentando dificuldades, Pai, caminhos difíceis para chegar até aqui, gastam com combustíveis, Senhor, tem que aguardar um tempo a mais, dia de trabalho, Senhor, só o Senhor pode abençoá-los, ajudá-los, que esse tempo não seja em vão, mas possam voltar abençoados. Amém. E levar esta bênção para aqueles que ficaram, para as suas famílias, para os seus lares também. Nós pedimos, crendo que o Senhor fará isso por nós, em nome do Senhor Jesus. Aceite a nossa gratidão. Amém e amém. Pode assentar, irmãos. Então, hoje nós temos uma congregação um pouco menor, porquanto nem todos realmente conseguiram nos contactar através da internet. Mas eu quero falar como se todos estivessem realmente ouvindo. Muitas vezes, a verdadeira palavra de Deus passa por alto pela forma como ela é dita. Uma vez, eu posso dizer isso, que o Billy Paul iria cometer um dos maiores erros de sua vida. E a forma como o profeta interceptou ele foi de uma maneira tão simples que ele não tomou aquilo como a palavra de Deus e realmente ele sofreu um acidente na vida dele e até hoje é uma marca que ele carrega. Quando ele, como jovem, disse ao seu papai, quando estava lavando o seu carro, disse: pai, eu vou me casar. E o pai disse: Billy, você vai dar com a cara na parede. Parece uma coisa muito simples. O pai falou de uma maneira muito simples. Se fosse uma coisa tão séria, não, para aqui, meu filho. Eu vou te explicar o que é casamento, vou explicar o que é um passo desse na vida, a responsabilidade que é. Mamãe Brana não fez isso. Era um grande assunto, era um grande problema para o Billy Paul, era um problema sério na vida de Billy Paul, mas apenas ele olhou para o seu filho e disse: tu vais dar com a cara na parede. Se Billy tivesse sido um pouco mais espiritual, para perceber que o que o pai dele falava era verdadeiramente a palavra de Deus, mas ele tomou apenas como a palavra do pai, e não como a palavra de Deus. E aí nós cometemos muito dos nossos erros. É quando nós não tomamos a palavra de Deus como a palavra de Deus. Tomamos a palavra de Deus como a palavra do homem, ou a palavra do homem como a palavra de Deus. E hoje nós vemos que é mais fácil tomar verdadeiramente a palavra do homem como a palavra de Deus do que a palavra de Deus como a palavra do homem. Porque se ele tivesse parado ali e disse: meu pai nunca me disse uma brincadeira e meu pai nunca disse nada que não seja a verdade. Se ele falou que eu vou dar com a cara na parede, o melhor que eu faço é parar. Mas foi tomado de uma maneira muito leviana e o resultado é que o Billy Paul passou por aquela experiência e o resto da história vocês conhecem: casamento e divórcio e outras mensagens, pergunta e resposta, na qual o pai dele relata para nós. E é importante
nós como igreja sabemos de uma coisa: há muitos problemas nossos que nós não vamos perder a nossa salvação, mas nós vamos perder o nosso rapto. Há coisas que você não vai perder como salvo, mas você vai perder o rapto. Não sabemos fazer a diferença daquilo que nós ouvimos e a atenção que nós damos naquilo. Então, passamos por alto, ou nós passamos por cima e achamos que, não, eu não vou me perder por uma coisa tão simples. Eu não creio que alguns problemas que nós cometemos e alguma desobediência que nós temos nos tirará da eternidade, mas poderá nos tirar do maior privilégio, sermos raptados. E nós estamos pregando para um povo, não somente pensando em salvação, nós estamos pregando para um povo hoje pensando em rapto, em transformação, que é muito maior o privilégio de não passar pela grande tribulação, a qual as pessoas não têm dado real sentido o que é quando a Bíblia fala grande tribulação. Quando fala grande e que saiu da boca de Deus, você jamais poderá traçar a profundidade e a dimensão do que é uma grande tribulação. Mombrana, fazendo o exemplo disso, ele disse apenas assim: olhe para a Segunda Guerra Mundial e veja as atrocidades que aconteceu aos judeus debaixo daqueles três comandantes, Hitler, Mussolini e Stalin. Veja o que aconteceu, e se você lê a história e você vê os filmes, que não chega a 10% do que aquilo era, a história daqueles que sobreviveram e as atrocidades que haviam, e o profeta disse: se você olhar para aquilo e dizer que aquilo foi uma grande tribulação, ele disse: eu digo a vocês que aquilo foi a leve mão de Deus. Ele disse: você não tem noção o que é uma tribulação. Se você pegar o livro dos Fox, escrito por mártires, eu nem aconselharia um homem, uma pessoa que não seja realmente capaz, equilibrado, de ler esse livro, porque as atrocidades que se fazia com os cristãos nas eras, você não consegue ler sem sofrer um choque de revolta por aquilo que se fazia com os cristãos. E ainda não é a grande tribulação. Por que nós gritamos? E por que nós pelejamos com o povo? É porque temos sentido que a hora que nós estamos vivendo é uma hora de que nós devemos entrar ou sair. E quando se pensa em tomar posse dessa promessa de Deus, Jesus disse nos seus dias aqui: para entrar se emprega força. Não é algo fácil que nós vamos alcançar. Nós vamos procurar algo através da força. Eu dizia ontem, a dracma perdida estava dentro da sua própria casa. Mas houve uma mulher, que ela desesperou. Quando é que ela desesperou? Quando ela percebeu que aquela perca que ela tinha tiraria dela a aliança matrimonial. Ela perderia o seu matrimônio, ela perderia o seu reencontro com o seu marido se aquilo não estivesse sobre ela. A igreja tem perdido isso na própria mensagem, e nós devemos voltar a buscar isso dentro da mensagem, porque nós sabemos que a fé para o rapto está dentro das mensagens. E o profeta disse que essa fé para o rapto está baseada nos 7 trovões. E o profeta disse que os 7 trovões já falaram suas vozes, já virou história. Então onde é que nós vamos buscar? Nós temos que dar atenção, nós temos que voltar a nossa visão, nós temos que voltar o nosso interesse, nós temos que voltar todo o nosso ser em busca desse algo que é o combustível para a nossa saída da terra. E não deixar passar por alto, ainda que seja uma coisa muito simples, mas colocar em prática aquilo. Receber aquilo como a advertência de Deus para tomarmos posse desta promessa. Por isso, Mombrana, tentando mostrar para o povo que deixaria passar por alto, ele descreveu os acontecimentos.
antes do encontro com os anjos, Deus mostrou para ele os acontecimentos que antecederiam, para que ele próprio não se perdesse naquilo que Deus havia programado, ao ponto que ele pensou que era a sua própria morte. Mas ele disse: Deus, sabendo todas as coisas, ele deixou um grande sinal para me mostrar que não era minha morte. Porque quando ele me mostrou a visão, ele mostrou que naquele grande estrondo, José estava comigo. Então, ele disse que não era minha morte, porque senão José também teria morrido. Então Deus, tentando mostrar para o profeta como isto aconteceria, e como isso seria trazido, porque em toda a Bíblia, o que é mais importante de toda a Bíblia, embora ela seja toda importante, mas ela jamais seria tão importante se esses mistérios não tivessem sido revelados. Porque aí está o maior sabor das Escrituras, é quando sabemos que isso foi guardado para nós. Né? Isso foi guardado para nós. Como alguém disse, estava dizendo ao Billy esses dias, que o irmão Brana não podia ter sido completo, porque ele não tinha encontrado a fé para o rapto. Como não? A maior viagem que um homem poderia fazer nessa terra era ser trasladado dessa dimensão para a sexta dimensão. E ele provou que ele foi na sexta dimensão. Só que não podia ser o rapto, porque não era o tempo do rapto. Mas ele foi para onde vão os santos que dormem no Senhor, nesta fé e nesta esperança de ressurreição. Então ele tinha. Agora, ele não passou pelo tempo. Como Deus tem dado para nós um tempo onde não provaremos a morte. Nós temos algo que é ainda mais sublime do que o próprio profeta. Porque para nós não há nenhuma promessa que nós vamos ficar em um acidente 6 dias em coma para entrarmos lá. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, quando esse velho corpo será transformado. E nós então encontraremos com o Senhor. Agora, existe maior privilégio do que esse para a igreja? De saber que Deus guardou isso para nós? E aonde está isso? No tabernáculo luz de entardecer? No tabernáculo da fé? No tabernáculo esse, aquilo? Não. Isso está na mensagem dentro da sua casa. Está na sua estante. Está diante de você. Basta você dar apreço a isso e começar a tirar a sujeira de casa. A limpar a casa, para encontrar isso que falta, mas está ali. A prova é que a mulher encontrou isso, mas não havia na sua vizinhança nenhuma outra mulher com a mesma atitude. Era só ela que reconheceu a hora, estava pronta então para encontrar a dracma perdida. O que Deus tem prometido para nós hoje? Deus prometeu que nós voltaríamos àquela estatura completa, daquilo que Adão perdeu no princípio, aonde teremos poder sobre a natureza, nós teremos poder sobre a terra, nós teremos poder sobre todos os aspectos da vida. Adão falava com os animais ou não falava? Você crê que Adão podia falar com o leão? Adão podia falar com os pássaros? Adão poderia falar com os peixes ou não podia? Podia. Então nós vemos que isso foi restaurado para nós, quando William Branham falou com as abelhas para voltar para a sua casa, falou com o touro para se ajoelhar, falou com a gambá que chegou na sua casa e mandou ela voltar para o seu habitat curada. Por quê? Porque Deus está trazendo de volta isso para nós. E quando nós tomamos posse desta promessa, o diabo estará em apuro. Quem tem que estar em apuro agora não é a igreja. Vocês estão esperando tribulação e aperto? Não. Quem está esperando aperto é o diabo. Satanás é que está apurado com aquilo que foi prometido para a igreja, que seria trazido de volta para a igreja. O profeta diz, é ele que tem que ser enforcado com a palavra de Deus. Porque Deus está restaurando a sua igreja, a sua posição original. Então quem deve estar com medo hoje não é o povo de Deus, é o diabo. Porque o nosso tempo do fim é a plenitude da palavra. E o tempo do fim para o diabo é o seu tempo de aprisionamento. Glória a Deus, amém?
O profeta disse que no milênio o diabo estará amarrado por 1000 anos. Ele sabe como que é ele estará amarrado? Não tem em quem ele trabalhar. Então ele não pode fazer nada. Porque o diabo sem corpo, ele é quase inofensivo. Ele não pode fazer nada. Agora, Deus está provando agora que esse povo que vai para o milênio, ele já está amarrando o diabo aqui desse lado. Esse povo que está sendo preparado hoje com a palavra, já está amarrando o diabo antes de nós chegarmos lá. É aqui. O poder para amarrar a mamba é aqui. É a terceira puxada. Então Deus está preparando nós para tomar posse daquilo que Deus devolveu para nós e que o diabo trabalhou em cima. Deus disse para Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele encontrou a coluna de fogo, ele disse: eu desci e vou tirar o meu povo da terra do Egito e vou levar a uma terra que emana leite e mel. Eles não tinham ideia, irmão. Israel não tinha ideia do tamanho do problema que eles teriam que enfrentar para possuir a terra. Eles acham que ia de braço cruzado? Por isso, olha, no deserto havia comida, havia pão, havia carne, havia água, havia tudo, havia roupa, havia cura, havia tudo. O povo estava realmente abençoado. Eles saíram do Egito sob aquela mão forte, os obstáculos Deus abria para eles, vencia por eles, mar vermelho, deserto, problemas, serpente. O povo estava mal acostumado. Mas quando chegou a hora da briga mesmo, de cruzar o Jordão e vencer o inimigo, eles voltaram atrás, porque estavam mal acostumados. Tem muitos crentes hoje mal acostumados na mensagem. Eles acham que vão vencer? Não, vão morrer no deserto. Porque era Josué e Caleb que liderou um grupo de homens e disse: não, ainda que está provado que são maiores do que nós, há mais adversário, há mais número de pessoas contra nós, mas maior é o que Deus tem feito por nós. Então nós estamos na hora de mostrar que nós estamos numa raça que não tememos a briga, não tememos a guerra, não tememos os problemas. Que o diabo disse: olha, vai acontecer isto e isso e isso. Eu não estou para ouvir o que o diabo fala. Nós estamos para ouvir o que Deus prometeu para nós. E é tempo de guerrear. Porque os fracos e os medrosos vão voltar para os seus esconderijos, agora como nos dias de Jefté ou de Gideão. Vão voltar. Mas os verdadeiros vão continuar. Porque tomar posse é tirar o inimigo de cima da nossa propriedade. Lembra da mensagem? Possuindo todas as coisas? O profeta diz: ali nós encontramos quando o verdadeiro Filho de Deus, que tem sido restaurado essa fé, e tem tomado posse desse título de propriedade, ele não terá que pedir licença para o diabo, ele terá que dizer: sai, porque ele está pisando em propriedade que é nossa. A saúde não é nossa? Deus nos deu saúde ou não deu saúde? Deus nos deu a promessa da saúde, Deus prometeu que nos curaria. Então nós estamos recebendo o título de propriedade para colocar o diabo fora daquilo que é nosso. Então, se esse livro não estivesse vindo para nós, você teria apenas palavras suas para dizer, mas agora você vai com o título de propriedade. Aleluia. Agora observe. Isso me faz bem, isto é onde eu realmente fico alimentado. Agora, libere seus corações a Deus, apenas por alguns minutos. Deixe seu coração à disposição de Deus. Deixe o problema lá fora. Deixe a preocupação lá fora. Esvazie o seu coração e diga: Senhor, Ele é teu. Usa-me nesta noite. Ele é teu, Senhor. Usa-me nesta noite. O profeta chama Satanás de um poceiro. O que é poceiro? Você pode ver aí, irmão. Essas vilas de poceiros, as casas estão todas desordenadas, as ruas todas atrapalhadas, os números tudo atrapalhados, porque eles foram poceiros, não eram deles. Chegaram ali e construíram. O diabo fez a mesma coisa. Igreja desordenada, pessoa desordenada, fora do caminho, errada, mas quando chega o verdadeiro possuidor, ele põe o poceiro para correr
E Ele coloca aqui aquela casa em ordem. Amém? Quantos poceiros estavam numa casa chamada Madalena? 7 poceiros. Uma mulher de má fama. Ela estava caída naquela condição. Mas quando chegou o herdeiro da terra, o herdeiro de todas as coisas, porque filho do homem quer dizer herdeiro da terra. E aquela mulher era uma terra. E aquela terra tinha sido preordenada por Deus para ser a morada do Deus eterno. Aquela terra pertencia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o poceiro estava ali, chamado Satanás, com mais 7 alojados ali. Mas quando aquela terra veio, aquele homem, o filho do homem, chegou com um título de propriedade, disse Satanás, esta casa não é sua. Desocupe-a, sai dela. E aquela mulher ficou livre totalmente. O que a mensagem está fazendo para nós? A mensagem está te colocando na posição que você deveria estar. Quantos demônios estavam em mim antes da minha conversão? Quantos demônios religiosos? Quantos demônios estavam na igreja antes da conversão? Mas quando chega o título de propriedade, Deus agora toma posse desse lugar e te coloca no lugar que você precisa estar. Amém. Então, a partir de então, aquela mulher teve coragem. E lá na crucificação, foi a única que podia se levantar e bater no peito e defender a Jesus. Ninguém mais. Porque o Espírito Santo é coragem. Quando você sabe o que você é, você não tem medo de nada mais. Não, você não tem medo. O profeta disse, pode me jogar no inferno. De lá mesmo eu vou continuar amando o Senhor. Amém. Satanás é um poceiro. Legalmente, ele não é dono disso. Então não é legal. Ele não é dono disso. Agora, como nós sabíamos? Você sabia que vida eterna é predestinado por Deus? Deus te predestinou para a vida eterna, você sabia? Mas como você toma conhecimento disso? É o título de propriedade. É quando o livro desce e você reconhece que o seu nome está ali. Então, quando o seu nome ali é reconhecido por você, você começa agora a ter autoridade sobre o diabo. Você não cumpre mais o que ele deseja. Porque agora você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você pensa que não é bíblico? É sim. Lembra daqueles demônios que acompanharam Paulo? Aqueles adivinhos? Aí vem os filhos do Deus Altíssimo. Ali vem os filhos do próprio diabo. Tinha que reconhecer que Paulo era filho do Deus Altíssimo. E quando a igreja volta à sua condição original, o próprio Satanás sabe que ela é a eleita e preordenada de Deus. Paulo disse, não precisa que você traga profecia para mim, não precisa que você adivinhe quem eu seja, eu já sei que eu sou filho do Deus Altíssimo, não é necessário os demônios falarem. Porque agora, ele sabe quem está ali. Porque legalmente, ele não é dono disso. E ele tem tido 2000 anos de agitação. Se ele é dono disto, ou se isso pertence a outra pessoa. Mas Cristo veio como parente redentor e redimiu isso de volta para nós. Tomou isso da mão do diabo. 2000 anos. Quando ele desceu para nos redimir, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, fazendo intercessão por nós, porque eu tinha que vir ao mundo. Você teria que nascer nesse mundo. Ele esperou que eu nascesse, que você nascesse. E ele esperou por esse tempo, até o dia que ele teria que descer e disse, agora vou reclamar a minha propriedade. Primeiro os meus filhos e depois a minha terra. É isso que ele fez. Mas Satanás tomou posse disso. Mas você sabe, após algum tempo, essa grande luta terminará. Ele será lançado no lago de fogo. Ele será exterminado. E juntamente com ele, todos aqueles que o adoram. Mas os herdeiros da salvação virão com Cristo. Agora ele é um poceiro, mas nós somos o dono original. Amém.
Olha, quantas vezes o espírito católico nos escravizou dizendo que éramos católicos? Eu, católico, eu estava escravizado lá. Eu estava escravizado numa denominação. E pensava que eu era livre, o diabo tinha me escravizado. Mas quando a trombeta do jubileu, Apocalipse 10, 7, porque no mês 7, o dia 10, quando tocou a trombeta do jubileu, e eu então descobri que havia algo em mim, que não deveria mais continuar como escravo. O mundo tinha nos escravizado, mas ao som dessa trombeta, nós reconhecemos. Como que nós reconhecemos? Porque nós éramos os verdadeiros e legítimos possuidores daquela propriedade. Nós nos identificamos com esta voz, recebemos esta voz, fomos libertados por ela para voltar à nossa propriedade original. Agora, você já viu um porceiro sair de cima da terra sem briga? Ah, não, tá bom, é seu, eu vou entregar isso aqui. Você já viu? Vai lá, deixa entrar uma pessoa numa casa vazia, deixa entrar um porceiro aí num lote vazio, para ver se ele vai sair. Chega lá, ó, esse terreno aqui é meu. Não, você tem que entrar na justiça, você tem que ter promotor de justiça, advogado. Agora, quando Jesus desce com o título de propriedade, ele é juiz, ele é advogado, ele é jurado, ele é tudo. Ele desce e diz: desocupa esta casa, porque esta casa é minha. Desocupa esse terreno, que esse terreno é meu. Quando nós ouvimos o toque da trombeta, você vai lá naquele que está possuindo a sua propriedade e bate no ombro e diz: meu amigo, agora quem vai viver em cima dessa promessa sou eu. O seu tempo terminou agora. É isso que ele veio trazer para nós. Mostrar que o tempo do diabo escravizado terminou. Agora é o tempo de nós reinarmos. Reinarmos em Cristo, tornando coerdeiro com ele, a semente de Deus, em Cristo Jesus. Nós estamos agora reinando sobre ele. Amém. Nós não temos dúvida, nós estamos seguros desta verdade, amém? Amém? Então ele diz assim, agora, ele é um poceiro. Agora recordem, no Velho Testamento, se um homem perdesse sua herança e um poceiro viesse até a sua terra, ele não podia retê-la de qualquer forma por mais de 50 anos para aniquilação do proprietário. Ele não podia perder. Chegaria um dia que, por mais que ele tivesse errado, eu fiz um mau negócio, eu caí nisso, não, mas quando chegava o jubileu, voltava para a mão dele. Não tinha argumento para o inimigo. Mas eu te comprei. Não, mas eu vendi, mas eu arrependi, e o ano do jubileu você vai ter que me devolver. É uma lei justa ou injusta? É a lei de Deus. É a lei de Deus. É a lei de Deus. O profeta diz, veja, não podia retê-la de qualquer forma por mais de 50 anos para aniquilação do proprietário. Após 50 anos, ano do jubileu chegava. E o ano do jubileu, quando o ano do jubileu chegava, então tudo voltava ao seu princípio original novamente. 6.000 anos tem estado o mundo nas mãos do diabo. 6.000 anos de quebra, 6.000 anos de problemas, 6.000 anos de enfermidades, mas no tempo do fim, Deus volta e traz. Abraão lutou por isso, mas não pôde. Os profetas lutaram e pregaram, mas não puderam. Mas quando o anjo forte desce, Cristo, ele desce com o título de propriedade, para devolver ao dono original. Quem é esse dono original? Eu e você, que estava na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Nós ouvimos esta voz e reconhecemos porque nós estávamos lá. Aleluia. Volta ao dono original novamente. Todos os escravos, eles voltam ao princípio original. Se um homem estivesse arando o campo e a trombeta soasse e ele ouvisse, ele largava seu arado e dizia, amém. Ele dizia, não sou mais um escravo.
Irmão, vocês não estão na mensagem para ser escravo de um homem. Vocês não estão na mensagem para ser escravo de uma doutrina, de um ensinamento errado. Vocês estão na mensagem porque ouviram a voz do alarido e saíram para serem livres. Amém. O diabo não vai te jogar numa denominação mais. O diabo não vai te tirar mais do caminho. Se você é um eleito e que estava esperando o toque do jubileu, você não volta mais para lá. Não, porque quem que quer ser escravo depois que se libertou? Madalena voltou a ser a velha Madalena perdida? A samaritana voltou àquela mulher que era antes? Não, vocês vão ver elas acompanhando o Senhor, passo a passo, passo a passo, passo a passo, até o Calvário. Lá estavam elas, porque elas souberam aproveitar o que é sair da escravidão. E isso está acontecendo conosco. Então, não sou mais um escravo. Amém? Oh, quantas irmãs saíram da escravidão. Quantos irmãos saíram da escravidão. Em todos os sentidos da vida. Voltarei para casa, para minha família. Tudo era dado de volta. Se um poceiro estava na terra, ele tinha que sair da terra. Isso é tudo. Ele saía da terra por quê? O dono legal estava voltando. Ele tinha que entregá-la. Não tem como. Adão perdeu, a terra chorou, os profetas sofreram, mas agora vem ele, com o título de propriedade, que é em Cristo, disse agora, acabou o seu tempo. Agora vai voltar para minhas mãos novamente. Amém. Deus e o homem, tornando-se humano aqui, para voltar ao que Adão era no princípio, Cristo entrando no homem, para quê? Para falar ao touro, para falar à abelha. Ele estava dizendo para nós o que vai ser o milênio, o que vai ser a eternidade, quando você tem o controle da própria natureza. Era Deus devolvendo o título de propriedade. Ou aquilo era um homem comum? Não, aquilo é o que foi perdido lá no Éden, voltando à mão do dono original agora. Aleluia, amém. Então, quando você tem esse entendimento de que você é dono, e que isso está nas suas mãos, você alcança poder para exigir seus direitos. Como é que você exige seus direitos? Com a Escritura. Eu tenho a Escritura desta igreja. Quem é que vai tomá-la de mim? Eu tenho o título de propriedade. Pode chegar qualquer coisa falsa e tentar tirar. Não, eu tenho o registro de que isso aqui é meu, é nosso. Amém. Quando ele desce com o livro, com o meu nome e o seu, esse é o título de propriedade, eu sou dele. Ele me comprou no Calvário. Ele pagou o preço por mim no Calvário. E ele desce para me buscar. Onde eu estava? Lá no calabouço do pecado. Eu estava lá nos últimos da raça humana, caído. Como um efeminado, como um adúltero, como um perdido, como uma perdida, uma imoral, uma prostituta, um ladrão. Mas quando ele desce, eu disse, eu não vim buscar beleza, eu não vim buscar as pessoas ricas, eu vim buscar aquele que é meu. Amém. Isso é o preço que ele pagou pela nossa libertação. Eu tenho que me sentir livre nessa noite. Amém. O diabo não pode fazer nada, porque o dono original voltou. Irmão Brana cantarolava, eu sou de Cristo e Cristo é meu, né? Eu sou dele, nós somos dele, e ele é meu. Então não há nada que nos tire mais esse privilégio. Agora, aleluia, num desses dias, os reinos deste mundo cairão, e os proprietários legais chegarão num desses dias, amém. Vai cair tudo, Rússia, Estados Unidos, China, Japão, já estão se caindo tudo. E sabe quem é que vai possuir? Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. E sabe o que o profeta disse? Para te deixar mais confortável, o mar já não existe. E o deserto florescerá. O deserto florescerá.
Quando isso cair nas mãos do verdadeiro dono, será restituído tudo aquilo que era no princípio. Porque no princípio não havia pecado, não havia uma folha amarela caindo de uma árvore, não havia um mosquito para atormentar a noite, não havia nada disso, e nós estamos voltando a esse lugar original. Não é maravilhoso? Agora você vai perder tudo isso? Não, vamos nos prostrar diante de Deus. Vamos nos dobrar diante de Deus. Pega essa mensagem e diga: Senhor, isso tudo é verdade. Senhor, essa Bíblia é toda verdade. Isso é tudo verdade. Amém. E foi isso que a irmã Hatmuse disse na maior simplicidade do mundo. Quando o profeta disse: irmã, imagina o que Deus fez conosco, nós estávamos caçando, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e ela lá fazendo comida na sua casa, e disse: irmã Brana, tudo é verdade. Quando ela diz tudo é verdade, quando você dizer que essa mensagem toda é verdade, essa Bíblia toda é verdade, quando você ouvir um sermão da palavra e dizer tudo é verdade, Deus está disposto a restaurar para você tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Mas quando você começar a deixar de lado uma coisinha, deixa de lado outra, não, porque não é bem assim, não é bem dessa maneira, Deus não tem compromisso com você. Mas quando você dizer é verdade, tudo é verdade, Deus disse: então agora eu vou te abençoar. Não é maravilhoso? Nós estamos voltando a essa propriedade original. Você acha pouco, irmão? Olha, ainda não fomos para o calabouço, ainda não fomos presos, não jogaram nós na cova dos leões, não jogaram nós na fornalha ardente, não eletrocutaram nós, não nos enforcaram ainda. Sabe por quê? Porque Deus está nos protegendo. Nós somos dele. E não é tempo de morrer enforcado, não é tempo de ser queimado vivo, não é tempo de estar na cadeia. Esse tempo fizeram com nossos antepassados, porque a semente tinha que cair no chão para brotar e produzir eu e você. Mas a minha fé tem que ser a mesma fé daqueles que entraram nas arenas, daqueles que foram queimados vivos. E os eleitos nesses dias têm que ser esse tipo de eleito, corajosos, não amedrontados, mas corajosos, para ser briguentos mesmo. Vamos brigar com a palavra na mão, vamos desafiar o inimigo com a palavra, vamos permanecer fiel à palavra. Não estamos nem preocupados o que dizem ao nosso respeito. Eu sei o que eu sou. Você sabe o que você é. Chama você de seita, heresias e todo tipo de coisa. Vai mover você de alguma coisa? Vai tirar você do caminho alguma coisa? Não, você caminha naturalmente, de pescoço erguido, caminhando como filho do rei. Amém? Porque você reconhece quem você é. O vendedor de escravo, o comprador de escravo, chega lá no homem que vende os escravos e diz: eu quero comprar uns escravos. É o que o diabo faz. Ele quer as moças mais bonitas para perverter, ele quer os moços mais sabidos para injetar nele as coisas do mundo, ele quer o que ele puder alcançar de melhor, ele vai alcançar. Os que têm dom para ir tocar no mundo, para cantar no mundo. Então o comprador chega ali e olha todos os escravos e vai comprando um, compra outro. Aí ele vê um escravo trabalhando lá, com o peito estufado assim e tal. Aí o dono do escravo, aí o comprador disse: eu quero comprar esse escravo. Aí o dono disse: não, esse não está à venda. Não, por quê? Quanto você quer nele? Não tem preço. Esse aí não está à venda. Ele disse: mas eu quero comprar. Ele disse: não, mas esse eu não vendo. Não, esse não tem preço. Você pode dar para ele gravadora para gravar hinos, você pode dar para ele, que ele vai ficar famoso cantando, porque tem uma voz maravilhosa, ele vai ser famoso porque ele tem um dom maravilhoso para pregar. Então, não, esse aqui não tem preço para ele. Mas por quê? Você trata ele diferente? Não, ele come igual os outros, lá no coxo, igual os outros. Mas o que você faz com ele? Não, mas por que ele é diferente? Ele diz: porque ele sendo escravo, mas ele sabe que lá na terra dele, o seu pai é um rei. O seu pai é o rei da tribo,
E mesmo sendo escravo aqui, ele caminha como filho do rei. Se isto acontece no mundo natural, o que deveria você estar fazendo hoje? Caminhando como filho do rei. Nada de tristeza, nada de lágrima de tristeza, mas cantar com alegria, vir na igreja com alegria. É difícil ser um cristão? É, mas não para mim. Não para os vencedores, não para os herdeiros da vida eterna. Para eles não. Sabe o que o irmão disse para o Neville? A mensagem do profeta é muito pesada. O Mombrano é muito duro. É para bastardo. O bastardo é que não aguenta correção. Pode ter certeza disso. Porque se é eleito, irmão, pode arrancar o couro dele vivo. Pode esfolar ele. É filho. Uma vez quase arranquei o couro do meu filho, apanhando. Mas continua meu filho até hoje. Ele me abraça e não tem como tirar ele. Ele é filho. E quando você apanha nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não tem para onde você correr. Mas o bastardo diz, eu não vou ficar aqui não. Isso aqui não é para mim. Ele não é meu pai. Ele não pode fazer isso comigo. Vou procurar meus direitos. Vou procurar o direito do conselho tutelar, o direito dos idosos. Vai aonde você quiser ir. Mas o eleito disse, não, Senhor. Para quem iremos nós? Tu tem palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Você se sente na obrigação de permanecer, porque você ama aquilo. É interessante, na igreja nós não podemos apanhar sem merecer. Agora em casa nós apanhamos muitas vezes, acho que minhas irmãs apanhou mais do que eu, que elas eram mais arteiras do que eu, né? Mais velhas do que eu. Apanharam muito, apanhamos demais, mas nunca deixamos nossa casa, porque o pai apanhou sem merecer. Você deixou sua casa? Porque você apanhou sem merecer? Assim também Deus faz conosco. Não te deixarei, eu não vou deixar o Senhor também. Amém, glória a Deus, aleluia. Estamos tomando posse, amém? Agora, houve um tempo quando isso esteve em disputa. Do 40º dia, do princípio do primeiro dia da limpeza do santuário, ou Cristo foi ao Calvário. Ali houve 40 dias até a ascensão. Foi em debate. De qualquer modo, o grupo de Satanás tomou isso e disse que ele não havia ressuscitado dos mortos. Foi 40 dias que Jesus ficou na terra, não foi? Porque havia um grupo para provar que ele não tinha ressuscitado. Disse, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui 40 dias, porque eu vou acabar com essa doutrina de dizer que os discípulos vieram, pegaram o meu corpo, levaram. Eu vou ficar aqui, que já levantaram uma doutrina aí, paga pelo Sinédrio, foram pagos os soldados para mentirem que eles vieram de noite e levaram o corpo. Jesus disse, eu vou ficar aqui e não vou provar nada para o mundo, mas eu vou provar para o meu Pedro, meu João, meu Felipe, eu vou provar para ele que eu estou vivo. Eu estive morto, mas eu estou vivo. Será que ele não está fazendo a mesma coisa com nós? Depois de 50 anos que ele desceu, pensou que tudo está morto? Não, ele está provando agora que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para mim e para você. Para o mundo não, mas para os seus ele está aparecendo hoje. Para mim e para você, para dizer, não, eles estão dizendo aí, ó, tal e tal, dizendo tal e tal coisa, mas para os meus, pode deixar que eu mesmo digo para eles. Aí foi em Pedro, foi lá no caminho de Emaús, foi em todo lugar dizendo assim, olha, não creia nessa doutrina, dizendo que não há ressurreição, que não é verdade, porque eu estou aqui. O que vocês têm aí para comer? Ah, nós temos peixe, então vamos comer peixe. Eles, um espírito não come, então sou eu mesmo que estou entre vós. Eu mesmo. Em outras palavras, estou aqui entre vós para comer convosco. Ele tem provado isso conosco, 50 anos. Amém. Houve uma disputa. O profeta diz, o grupo de Satanás tomou isso e disse que ele não havia ressuscitado dos mortos. Então, qual era, o que era a trama de Satanás lá? Ele não ressuscitou.
E qual é a trama do diabo agora? Não, ele não voltou. A mesma coisa, ele só muda de estratégia. Só pula para o outro lado. Não, ele não voltou. Lá em Apocalipse 10, versículo 1, ele colocando o pé sobre a terra e o mar, não, aquilo foi só a unção dele que desceu. É unção, é um fantasma. É a aparência dele que desceu. O profeta disse, não, era ele mesmo. Era Cristo mesmo que estava ali. Eu vi ele, era ele que estava ali. Ele estava em Apocalipse 1 e ele estava em Apocalipse 10 também. Eles eram o mesmo. Mas eles estão dizendo assim, não. O mesmo grupo que disse que ele não ressuscitou, estão dizendo também que ele não veio. Mas ele está aparecendo para dizer, mas para vocês eu estou dizendo aqui que eu vi. Amém. Não é verdade? Eles começaram a proclamar por ali, disseram, os discípulos vieram e o roubaram durante a noite. Quer dizer, colocando a culpa nos próprios seguidores de Jesus, que eles eram os responsáveis por isso. Eles estavam colocando a culpa nos próprios apóstolos, dizendo, vocês querem arrumar uma doutrina aí, que ele ressuscitou? Mentira. Eles arrumaram isso aí. Eles vieram, roubaram o corpo, e agora quer dizer que ele ressuscitou. É a mesma coisa. Estão dizendo que foi ele que voltou, Cristo voltou, a segunda vida, lá no Monte Pôr do Sol. Nada, eles estão arrumando isso aí. É os próprios discípulos dele que estão arrumando esse tipo de coisa. Não, é a palavra que diz. Ele prometeu que estaria aqui e ele está aqui. Os discípulos vieram e o roubaram durante a noite. Você já leu na Bíblia. E eles disseram que seu povo veio e o roubou à noite. E deram dinheiro aos soldados para dizer aquilo. Mas isso ficou em questão então. Todos ficaram em dúvida por isso. Mesmo com as evidências, as promessas, o profeta diz que todos ficaram em dúvida. Bem, realmente talvez isso pertence a alguma organização, então toda coisa pertence a isso. Mas, no 50º dia, amém, foi o dia do Pentecostes, o dono legal desceu, aleluia. Quem é que desceu no dia de Pentecostes? O dono legal desceu sobre a sua propriedade. E ainda que havia dúvida, mas quando o Espírito Santo caiu, Pedro não tinha dúvida, os demais não tiveram dúvida, ali começou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham a revelação da palavra de Deus. Amém. Então lá no princípio, na primeira era, no primeiro tempo, a igreja primitiva, a igreja alfa, o dono original desceu, e nós também podemos dizer lá em 63, o dono original desceu também, para a igreja ômega, para tomar posse de quem? Dos homens, mulheres, que havia caminhado com ele, e havia crido que ele era o Messias, e aguardava que ele voltasse. Amém. Embora, quando tudo isso aconteceu, eles estão bêbados. Sem nada mais do que bêbados, estão bêbados. Pedro disse, não. Para começar, eu sou um judeu convertido, eu nem bebo. Nem bebia, mas jogaram essas coisas neles. Mas aquilo era o dono legal que desceu. Aleluia. E mostrou que aquilo não era nenhuma organização. Sabe que não era? Tanto é, irmão, que quando o Espírito Santo desceu, eles não fizeram assim, agora, irmão, nós somos todos irmãos, nós temos o Espírito Santo, vamos ter uma reunião de ministros todo mês, para nós conservar o espírito de unidade, o espírito de... Não, quando o Espírito Santo desceu, pelo contrário, esparramou a reunião de obreiros que tinha, foi um para um lado, foi outro para o outro, foi outro para o outro, e lá depois de alguns anos, 14 anos, não sei, alguns anos depois, Paulo encontra ele no caminho de Damasco, começa a pregar o evangelho, eles não estão preocupados com o sistema feito pelo homem, aprisionando, através do sistema do homem, nós somos livres.
Eu fico pensando a coragem dos obreiros nos últimos dias. Sabe o que disse um obreiro para uma irmã? Ó, todos esses DVD que vocês gravaram da internet, queima tudo, quebra tudo fora. Mas lá, no dia do Pentecoste, os homens e mulheres eram corajosos. Paulo era corajoso. Paulo não estava aprisionado dentro de um sistema. Eles estão com medo. Eles estão com medo. E eu imagino, irmão, porque assim como saiu do Egito e a fama correu até os confins da terra, eu creio que no dia do Pentecoste, todas aquelas religiões que haviam naquele dia ficaram todas temerosas. Você já pensou uma reunião que ganha 3.000 pessoas numa reunião só? Que tremendo problema trouxe para as igrejas daquele dia? Mas Pedro pregou e disse, não, se hoje veio 3.000, amanhã nós vamos fazer outra reunião e Jesus vai trazer mais. Foi lá, pregou de novo, veio quase 4.000 pessoas se ajuntaram na segunda reunião. Só aumenta. É o que Deus está fazendo. Então, ele diz assim, já estamos terminando, que era, e mostrou que aquilo não era nenhuma organização, que era um enchimento do Espírito Santo, penhor para a sua igreja, de que ela não seria controlada através das organizações e assim por diante. E seria o penhor do batismo com o Espírito Santo, com o poder e o amor de Deus. Amém. Ó, isso simplesmente não faz algo em você? Onde estava o proprietário legal? Amém. Nas mãos de Deus. Veja, ele não podia reter aquilo por mais de 50 dias. Você leu isto em Levítico? Viu? Nas leis ali, ele disse que isso não poderia, o dono original, isso tinha que voltar às mãos do proprietário original depois de 50 anos. Todos nós sabemos disso. Você já leu isto muitas vezes, vem? Tinha que voltar ao proprietário original depois de 50 anos. Bem, então depois desses 50 dias, anos, um ano, um dia significando como um ano, e no dia da crucificação, quando eles tomaram este parente redentor, o mataram no dia da Páscoa. Aquilo esteve em debate então. A igreja cria naquele tempo que ele era o parente redentor. Ele era o redentor. O que fizeram? O mataram. O inimigo fez. E disseram que eles apanharam o seu corpo e o esconderam em alguma parte. E aquilo era toda uma dúvida para o povo. O que aconteceu então? O que aconteceu? Agora, no fim do 50º dia, então, vê você, isso não podia mais estar em debate, porque agora tinha se cumprido o dia de Pentecoste. Como é que segurava aquele povo? Nada se pode contra os fatos concluídos daquilo que Deus está fazendo. Não precisa debater em palavras. A sua vida prova que você teve uma experiência com Deus. Algo mudou na sua vida. Quem que vai contestar isso? Quem que vai contestar? Então, Deus, em vez deles seguirem com a velha ortodoxa, fria, igreja formalista, Deus enviou o Espírito Santo de volta para colocar todos os poceiros para fora. E então tomar conta daquilo. O poder do Espírito Santo desceu e a igreja recebeu o penhor de sua salvação. Não havia mais consternação. Quem que vai combater aquilo? É o que prova quem está do nosso lado. É aquilo que você está vivendo hoje. É aquilo que você está vivendo. Como é que um bêbado vai ganhar outro bêbado? Mas se você é um ex-bêbado e pregar para um bêbado, você não somente tem a palavra para falar, você tem o testemunho para ganhar. Você tem a força, porque você recebeu a libertação daquele poceiro que estava em você. E agora você pode libertar aquele que está do seu lado. Amém? Deus te abençoe. Nosso tempo já terminou. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. O irmão Joglair estará indo a Porto Alegre, a grande Porto Alegre, nesse final de semana. Estará em Gravataí,
você que conseguiu nos acompanhar, eu gostaria que você anotasse o endereço, onde terá o culto sábado à noite e domingo às 3 horas da tarde. É Rua Paraná, número 300. Rua Paraná, número 300, bairro Neópolis, Gravataí, Rio Grande do Sul, na casa do irmão Abraão. E o telefone onde estará sendo realizado esta reunião será 51 3490 1464. Então vocês que nos ouvem aí no Rio Grande do Sul e que querem saber onde nós estamos indo nesses dias para culto aí nessa região, o endereço é Rua Paraná, número 300, bairro Neópolis, Gravataí, Rio Grande do Sul, na casa do irmão Abraão. Telefone 51 3490 1464. Que Deus te abençoe. E não vamos esquecer, o pastor Vanderlei, a partir de segunda-feira, estará nos visitando aqui em Curitiba. Damos graças a Deus por ser lembrado por esses veteranos. Lembrar-se de nós. Que Deus abençoe a viagem deles. Vamos erguer nossas...